realidade preocupante. Pergunta A. Irmão Nilson, o que a realidade final e definitiva que há de vir sobre os habitantes da Terra deve nos fazer refletir? Então, o que essa realidade que nós acabamos de considerar deve nos fazer refletir? Irmão, essa pergunta aqui, a resposta eu dividi em duas partes. A primeira, baseado no primeiro versículo sugerido aqui, que é Salmos 139, 23 e 24. A expressão sonda-me, ó Deus. Imaginemos você estando numa sala de entrevista para um emprego. E o entrevistador seja Deus. Porque geralmente o entrevistador faz pergunta e você tenta maquiar a sua resposta para convencer ao entrevistador que você é apto para aquele serviço. Não é assim? Sim. Imagina Deus que conhece as nossas vontades, os nossos desejos. Ele conhece o meu coração, ele já conhece a resposta. Imagina ele fazer a pergunta. E você vai ter que responder para ele. Então, esse sonda-me é muito íntimo. Ele vai sondar a nossa vida, vai sondar você, vai sondar a mim, vai sondar os nossos irmãos. Não tem nada que nós consigamos esconder dele, né? O bom disso aqui é que Deus também conhece as nossas limitações. E Ele vai permitir aquilo que nós somos capazes de vencer. E se por um acaso cair, Ele nos levanta de novo e nos ensina a andar novamente. A outra parte é a questão de escolha. Eu fiz até uma observação aqui, que tudo começa com o serviço. Eu escolho servir a Cristo, mesmo com as minhas limitações, mas com o decorrer do tempo, aquele serviço vai se aperfeiçoando. A repetição. Eu estou indo à igreja e faço disso um hábito. Eu vou à igreja, a nossa igreja tem um hábito de abrir 3 vezes por semana para a gente frequentar. Sim. Se você frequenta a igreja e cria um hábito, aquilo ali já é algo positivo, porque eu já estou dando a oportunidade de Deus mudar a minha vida. Outra questão, você ter hábitos de leitura bíblica. Hábitos de leitura bíblica. Isso é coisas que você tem que refletir no dia a dia. O que está faltando? O que eu posso melhorar? Né? É como uma profissão. Você chega para um profissional e se ele for genérico, você não vai confiar nele. Ele tem que ser especialista em alguma área. Não é assim? Então, o crente tem que ser especialista em vida cristã. É o diário. É o dia a dia você é transformado naquilo que Cristo quer que você transforme. Não foi assim com os discípulos? E veja só, 3 anos andando com Cristo e Pedro ainda cometeu aquele erro terrível no final. Cristo veio, resgatou, mas no futuro eles foram comparados ao próprio Cristo. Ah, eles são cristãos porque parecem com Cristo. Seus atos, a sua fala, o seu vestuário. Então é questão de reflexão diária. Reflito isso aqui, posso melhorar para ser ali. Exato. Muito bem, então nós temos já aí esse compromisso, né? Porque ao examinar o nosso coração, que poderia trazer até o verso de Paulo que também faz o apelo, né? Cada um examine-se a si mesmo. Ao examinar o nosso coração, podemos descobrir falhas. E uma falha, por menor que seja, será suficiente para tirar alguém do céu. Agora, para não incorrermos nessas falhas, aí vem o que o irmão está mencionando, né? Esse segredo do alimentar da palavra de Deus, lendo-a, buscando instruções diariamente, ter uma vida de oração, vigiando a todo tempo. E, enfim, e também em relação à palavra de Deus, procurando viver de acordo com o que aprende da palavra de Deus, né? Tem um final da nota, fala o seguinte, olha, vamos usar aqui, colocar um sujeito aqui, né? Eu ou você. O nosso dia a dia tem que ser falar, o nosso falar deve ser santo, e então as palavras estarão temperadas com graça. As palavras. Agora imagine os nossos atos, o trato com os nossos irmãos, o trato com aquelas pessoas que temos contato dia a dia. Tudo é exercício. Exato.
É uma jornada, é uma caminhada, mas É para a vida toda, né? é para vida, exatamente, uma jornada pela vida toda e que permanecendo nela, inclusive o permanecer é algo que aparece bastante ao longo desta lição, permanecendo nessa jornada, progredindo, crescendo, nós chegaremos finalmente a herdar a vida eterna. Pergunta B. Explique a profunda consagração de que precisamos com urgência. É ser cristão. É urgente, então é ser cristão. E não é uma adaptação só de momento. Pedro, explica que nós devemos seguir os passos de Cristo, né? Então é decisão, eu decido seguir a Cristo. Isso é de urgência. O restante vai se aperfeiçoando. Porque ninguém é cristão no instante. Paulo caiu do cavalo, mas ele teve que se isolar durante, se não me engano, 3 anos, né? Para refletir na Arábia, né? Para refletir o que estava sobre sua vida, para refletir o que ele fez foi correto e se havia conserto, né? Algumas coisas não havia conserto, mas ele buscou mudar a sua história. Então, aceitou, agora vamos tentar andar direito, né? Exato. É interessante, inclusive, a gente tem insistido ao longo do estudo da lição, não apenas dessa, mas também de outros trimestres mais, que não tem como aceitar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Se dizemos que aceitamos Jesus, mas continuamos sendo a mesma pessoa, na mesma prática do pecado, no mesmo egoísmo, na mesma ganância, na mesma busca pelos prazeres terrenos, de fato não aceitamos Jesus. Posso falar, posso espernear, posso fazer o que for. Não convence, né? Não aceitamos Jesus. A prova inequívoca de que aceitamos Jesus é quando existe mudança de coração, mudança de palavras, mudança de comportamento. Não tem como dissociar uma coisa da outra. E a história bíblica não oculta os erros dos seus personagens, mas também não oculta a sua luta por mudança, né? Exato. Não dá para permanecer na mesmice. O Paulo, quando escreve aos Hebreus, ele fala que você não deve viver à margem, né, do conhecimento. Você tem que mergulhar no rio. Sim. Você tem que aprender a nadar. Exato. Você tem que entrar na água, de alguma forma. Exato. Ficar na margem, você não aproveita o bom do banho. Exatamente. Muito bem, então nós precisamos ter essa profunda consagração, andar como Jesus andou, trilhar as pegadas de Cristo, diante das diversas situações do nosso dia a dia, dos momentos de decisão, perguntar o que Jesus faria. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele iria para a direita ou para a esquerda? Ele escolheria esta situação ou esta situação? E se nós somos conhecedores da palavra de Deus, e por isso a ênfase, inclusive na pergunta anterior, o irmão Nilson deu essa ênfase no conhecer a palavra de Deus, e ao longo desta lição nós tivemos vários momentos trazida à nossa memória a necessidade, ao nosso ensinamento, a necessidade de conhecermos a palavra de Deus, é que, se vamos fazer uma escolha, eu pergunto, o que Jesus faria? Se eu não conheço muito de Jesus, eu não sei que resposta dar. Vou para a direita, vou para a esquerda, o que Jesus faria? Por isso eu preciso conhecer Jesus, preciso ter um relacionamento íntimo com Jesus, porque diante da situação, o que Jesus faria? Esquerda ou direita? Eu não sei de que lado você vai ver na tela aí, né? Mas, na verdade, minha direita aqui. A direita, então é direita, porque Jesus controla a minha vida, a decisão vai ser mais rápida. Agora, se Jesus não controla a minha vida, se eu não tenho conhecimento das Escrituras, se eu não tenho uma experiência pessoal íntima com Jesus, o que eu vou escolher? Eu não sei. Verdade. Então, precisamos conhecer Jesus para que nós possamos andar como Ele andou e, dessa forma, fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição em Cristo Jesus.